Olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari e hoje nós vamos para a nossa quinta habilidade, né, que a gente precisa e que é importante desenvolver nas nossas crianças autistas, tá? Faz parte do rodízio de habilidade, assim como todas as outras também, tá? Então, nesse vídeo, exploraremos a importância do pareamento, técnica de aplicação e um passo a passo detalhado para implementar atividades de pareamento com crianças autistas, certo? Gente, tem muito barulho hoje, tá? Hoje é terça-feira, o pessoal da obra está especialmente, digamos que, mais barulhento do que o normal, né? Mas vamos lá, né? Estamos aí para concluir essas 10 habilidades aqui. Então vamos, que ainda falta 5 depois dessa, né? Então, o pareamento, ele é uma habilidade crucial no desenvolvimento infantil, envolvendo a capacidade de encontrar estímulos semelhantes e reconhecer igualdades, certo? Essa habilidade não apenas serve como um indicador do controle de instrução da criança, mas também é fundamental para o desenvolvimento de habilidades pré-acadêmicas, como a diferenciação entre as letras. Então, o pareamento é importantíssimo para para a escola, né? Desenvolver a habilidade de pareamento é importantíssimo lá para a escola, assim como as outras também. Mas logo a gente já vai saber por que essas habilidades pré-acadêmicas entra aí o pareamento, né? Pessoal, depois eu vou ter que ver esse vídeo, né, direitinho, para ver se vai ser possível eu postar, né? Porque eu posso até tirar os ruídos, mas aí fica um chiado assim estranho. Enfim, a importância do pareamento no desenvolvimento da criança autista, né? É importante para todas as crianças, assim como todas as outras habilidades, mas a gente sempre fala que todas as crianças aprendem, né? No caso das nossas crianças, as crianças autistas precisam desenvolver de uma forma diferente, com muito mais repetição, até que essa criança aprenda essa habilidade e faça aí de uma forma mais automática, normal, natural e que ajude ela melhor, certo? Então, estímulos semelhantes. O pareamento ajuda a criança a encontrar e reconhecer estímulos semelhantes em seu ambiente. Uma habilidade crucial para o aprendizado em compreensão do mundo ao seu redor, certo? Estímulos semelhantes, né? Controle da instrução. Através do pareamento, é possível avaliar se a criança está sob o controle da instrução, indicando sua capacidade de seguir orientações e compreender comandos. Então, aí entra também num exercício de pareamento, entra a discriminação cognitiva e o segmento de comando, certo? Como eu sempre falo, uma habilidade leva a outra, uma depende da outra para ser desenvolvida, né? Então, Mari, mas então uma depende da outra, então precisa desenvolver uma de cada vez? Não, a gente precisa através do rodízio de habilidades, observar cada uma delas individualmente nessa criança, certo? É natural esse progredir no momento que progredir mais numa habilidade que a outra. Umas crianças progredem mais em algumas do que outras e vice-versa, assim por diante. Nenhuma criança é igual, nenhuma criança desenvolve essas habilidades, nenhuma mesmo, né? Desenvolve da mesma forma nenhuma das 10 habilidades. E também, às vezes, a criança
realmente precisa desenvolver melhor uma habilidade para depois desenvolver outras, né? Mas é progressivo, né? Então todos os dias precisa ser desenvolvida essas habilidades até que a criança faça naturalmente todas elas num único exercício, né? Então, habilidades pré-acadêmicas. O pareamento é essencial para o desenvolvimento de habilidades pré-acadêmicas, aquelas lá da escola, né? Como a diferenciação entre letras, números e formas, preparando a criança para a alfabetização e o aprendizado matemático. Então, por que a gente faz muito daqueles exercícios de pareamento, né? Nós, os terapeutas, né? Feito muito, né? Na escola também é feito, lá na pré-escola também, aquele simples de pegar o triângulo e colocar no triângulo, o círculo no círculo, quadrado no quadrado, a cor vermelha na cor vermelha, né? Pareamento de cor e formas, né? E depois já começa a parear e distinguir também, né? As letras e os números, certo? Porque daí é uma sequência, a criança já entendeu o que ela tem que fazer. Mas o pareamento de objetos com figuras é importante também, tipo, fazer uma variação dos objetos e das figuras, variação de cores e objetos, para também dificultando e fazendo com que a criança raciocine cada vez mais, tenha que pensar cada vez mais para resolver, né, aquele problema ou terminar no começo, meio e fim daquele exercício, né? Então, observação do interesse da criança. Deixa eu ver. Tá. Então, observação do interesse da criança. Como em todas as habilidades, é importante observar o que a criança tem de interesse. Por quê? Claro que ela vai ter mais motivação, né? Então, identificação de preferências. Observe atentamente os objetos, atividades ou temas que capturam a atenção da criança. Isso pode incluir brinquedos específicos, personagens favoritos ou atividades que ela busca com frequência. No caso do Yuri, ele adora aves. Ele adora, e ele fica me pedindo para eu imprimir peru, galinha, pintinho, urubu, né? Então eu uso disso para imprimir essas aves, né? E ele consegue parear por cor. É um exercício simples de pareamento. Às vezes a gente consegue fazer variar bastante o exercício, sabe? Então, tempo de engajamento. Note quanto tempo a criança permanece focada em determinadas tarefas ou objetos. Um maior tempo de engajamento geralmente indica um interesse mais forte, certo? Expressões faciais e corporais. Preste atenção às expressões faciais e à linguagem corporal da criança durante diferentes atividades. Sorrisos, olhos arregalados ou movimentos animados podem indicar interesse e entusiasmo, certo? Então eu coloquei aqui observação do interesse da criança, porque o pareamento realmente ele é um exercício simples, porém muito importante, né? Então é muito mais fácil para a criança desempenhar o pareamento se forem com objetos de interesse dele, da criança, né? Então vamos lá. Etapa 1, pareamento com objetos concretos, tá bom? Gente, em todos os vídeos, tá, todos de cada uma das 10 habilidades, tem na descrição para você adquirir um e-book com 10 exercícios, tá? 10 exercícios, por exemplo, de pareamento, vai ter. Existe o e-book 10 exercícios para você desenvolver pareamento na sua criança. Por quê? Eu sempre falo,
Quando a gente vai fazer um exercício com a criança, quando a gente vai desenvolver a criança, muitas vezes dá um branco que a gente não consegue naquele momento pensar em alguma coisa, né? Porque a criança já passou dos pareamentos, por exemplo, mais simples, e a gente quer fazer uma coisa mais complexa, né? Então, às vezes, a gente não consegue naquele momento, exatamente naquele momento, ter uma ideia do que fazer, né? Mas aí eu dou aí 10 exercícios, né? Para vocês nesse e-book, para vocês adquirirem aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então, etapa 1, pareamento com objetos concretos. Aqui eu vou dar umas dicas também, então, né? Apresentação dos objetos. Coloque diante da criança objetos concretos, como uma galinha de brinquedo, claro, né? Uma bola e uma corda. São só exemplos, tá? Certifique-se de que os objetos são facilmente distinguíveis e interessantes para a criança. Instrução clara. Peça à criança para pegar o objeto que é igual à figura da galinha que você mostra. Então você vai pegar uma caneca, por exemplo, e vai mostrar a figura da caneca aqui, né? E ela vai buscar, né? Vai pôr em cima a caneca, né? Só dando um exemplo assim. Então, peça à criança para pegar o objeto que é igual à figura da galinha, por exemplo, né? Daí você mostra a galinha e a criança vai lá e tem que pegar a figura, né, impressa. Você mostra, né? Use linguagem simples e direta, adequada ao nível de compreensão da criança. Então, esse é um exemplo de exercício simples que você pode fazer com a criança. A criança vai parear, vai distinguir e vai fazer um segmento de comando. Ou seja, você vai estar observando 3 habilidades em um exercício só. Né? Você terá 3 habilidades em um exercício só, porém você vai estar ali para uma habilidade só, que é o pareamento, nesse caso, já que nós estamos falando de pareamento nesse momento. Então, observação e feedback. Observe atentamente a resposta da criança. Ofereça elogios imediatamente se ela escolher corretamente ou orientação gentil se houver dificuldade. Esse feedback imediato é crucial para o aprendizado. Então, reforço positivo, né? Importantíssimo o reforço positivo. Vou falar depois do intrínseco e do extrínseco, né? Que são reforços diferentes, com igual ou talvez um pouco diferente o resultado, né, desse reforçador. Então, etapa 2, pareamento com figuras, né, que é um dos mais comuns, né? Preparação das figuras. Selecione figuras claras e coloridas de objetos familiares, como uma galinha, uma bola e um computador. Certifique-se de que as imagens são de alta qualidade e facilmente reconhecíveis pela criança. Então, a apresentação da tarefa. Disponha as figuras em frente à criança de maneira organizada. Peça-lhe para identificar e pegar a figura igual à que você está mostrando. Varie a figura-alvo para manter o interesse e desafio. Acompanhamento e ajustes. Observe cuidadosamente o desempenho da criança. Se necessário, ofereça dicas sutis ou simplesmente a tarefa reduzindo o número de opções. Gradualmente, aumente a dificuldade conforme a criança demonstre domínio. Então, assim, ó, eu já vi muitos terapeutas dizendo a mesma coisa, para não passar de 10 repetições, né? Senão fica cansativo, né? Para qualquer criança, mesmo se a criança estiver bem desenvolvida, né? Uma criança não vai ficar mais que em atenção realmente, atenção plena no que está fazendo por mais de 10 minutos, né? Então, é mais que suficiente 10 repetições, 10 pareamentos, 10 figuras, tá bom? Vamos lá. Então, falei antes para vocês que eu ia falar sobre reforços, né? Então, técnicas de reforço extrínseco,
Não sei se você já ouviu falar sobre o reforço extrínseco e o intrínseco. Então, utilize recompensas tangíveis, como adesivos pequenos, brinquedos ou privilégios especiais. Estas devem ser usadas com moderação e gradualmente, reduzindo à medida que a criança desenvolva motivação intrínseca. Ou seja, o que é a motivação extrínseca, né? É quando você dá um objeto de interesse da criança como reforçador, você pode dar uma comidinha também, você pode imediatamente depois que a criança consegue terminar ali a tarefa que você está observando, né? A habilidade, desenvolver a habilidade, né? Que a criança entende que aquilo ali foi muito legal e ela ganha ali. Tem o exemplo aqui de um adesivo, né? Que tem crianças que gostam de adesivo, pequenos brinquedos ou privilégios especiais, né? Que é fazer o que ela quiser, né? Na verdade. Reforço intrínseco, né? Estimule a satisfação pessoal da criança ao completar a tarefa. Use elogios específicos que destacam o esforço e o progresso. E o processo, não apenas o resultado final. Isso ajuda a desenvolver uma sensação de competência e autonomia. É o famoso orgulho, né? A criança se sente orgulhosa. Opa, eu tô fazendo um negócio tão legal, as pessoas estão felizes, as pessoas estão batendo palmas, as pessoas estão me elogiando, nossa, que legal. Então isso cria uma emoção e a criança automaticamente entende que aquilo ali é muito legal, que o que ela fez está muito certo, e ela replica em outros ambientes também, com outras pessoas também, porque ela quer mais daquilo. Legal, né? O ser humano é assim, né? A gente gosta de se motivar, a gente gosta de elogio, a gente gosta dessas coisas, né? Que nos reforça a continuar fazendo. Com nossas crianças não seria diferente, né? Então, reforçadores individualizados. Vamos lá. Consulte o planner, né? Você não vai ter o planner no momento, mas consulte ali o rodízio, consulte um esqueminha que você vai fazer ali, né? Consulte o planner para identificar reforçadores específicos para cada criança. O que é o planner que eu estou falando para vocês? Já falei algumas vezes que eu tenho um planner, né, para o Yuri, que eu uso. E até coloquei aqui agora, né? Porque é a força do hábito. E nele contém várias informações, inclusive o que o Yuri gosta muito, o que pode servir como reforçador intrínseco, como pode servir como reforçador intrínseco, reforçador individualizado dele, que é recortar, imprimir aves, pintar e recortar, e assim vai a manhã toda fazendo isso, se for possível, se for por ele, a gente faz a manhã inteira. Então consulte o planner para identificar reforçadores específicos de cada criança. Cada criança tem as suas individualidades, né? Lembre-se de que o que funciona como reforço para uma criança pode não ser eficaz para outra. Então, cada criança é única, vai ter ali as suas particularidades e assim por diante, certo? Então, gente, já falei dos reforçadores, né? E a gente sempre fala, né, o quanto é importante sempre levar em consideração a preparação do ambiente em todas as habilidades. Para fazer um pareamento não seria diferente, né? Então, a preparação do ambiente de aprendizagem, né? A organização do espaço, a eliminação de distratores, a iluminação adequada, conforto físico para essa criança, né? E preparação dos antecedentes, né? Seleção de materiais, né? Você não vai sair procurando o que você vai usar na criança bem na hora de fazer o exercício. A criança vai dispersar e vai perder o interesse rapidamente, né? Então, antes de propor, a gente já vai e se antecede e já prepara todo o ambiente, tudo o que precisa para aquele exercício, né? Instruções claras, dar, né, as instruções claras para a criança entenda, né? E disposição estratégicas, né? Preparação dos reforçadores, né? Como eu falei, também é uma forma de se anteceder, né? A variedade de opções, a acessibilidade
e rotação de reforçadores, certo? Então, a importância da imitação para o pareamento, tá bom? Conexão emocional. Ao imitar a criança, você estabelece uma conexão emocional mais forte. Isso demonstra que você está atento e valorizando as ações e expressões dela, fortalecendo o vínculo entre educador e criança, né? Então, quando a criança faz, né, ali o exercício proposto de pareamento, por exemplo, é muito importante que você observe muito o que ela está fazendo. Vamos supor que se ela sorri, se ela bate a palminha, se ela oba, né, faz qualquer movimento que você também faça, ela logo automaticamente vai se conectar com você e vai entender que é quase que um reforçador também, né? Reforço positivo, a imitação age como um reforço positivo natural. Quando você imita um comportamento desejável da criança, ela tende a repeti-lo, criando um ciclo positivo de aprendizado e interação. Isso é análise de comportamento aplicado, né, gente? A gente percebe através dos comportamentos da criança e repete aquele comportamento para a criança entender que foi legal, né? Por isso que eu falei, eu acho que num outro vídeo, que a gente tem que cuidar muito para não reforçar maus comportamentos, né? Então, quando a gente imita um bom comportamento, a criança entende que é legal. Agora, vai a gente imitar alguma coisa que não é bom para a criança, como uma ecolalia de voz, né? De fala, como, não sei, tem vários exemplos que eu poderia dar que chega a ser legal, bonitinho, agradável, mas no momento que você imita, vai ser prejudicial para a criança, né? Uma ecolalia da fala, como por exemplo, a gente não pode imitar, né? Porque é uma coisa que a gente precisa tirar da criança aos poucos, claro. Mas então a gente não pode reforçar, é um mal, né? Ou um mau comportamento, né? Desenvolvimento de habilidades sociais. Então, através da imitação mútua, a criança aprende a importância de habilidades sociais, como a reciprocidade na comunicação, a atenção compartilhada e a compreensão das intenções do outro. Legal, né? Então, esse foi o nosso vídeo barulhento sobre pareamento, né? Eu fico um pouco nervosa quando tá um pouco barulhento assim. Vou tentar fazer os vídeos à noite, mas eu durmo muito cedo. A gente dorme muito cedo aqui em casa para que a rotina das crianças seja bem certinha. E nós também acordamos muito cedo, né? E aí a Júlia vai para a escola às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã. Carlos sai também às 7 horas. Então, é isso. E o Yuri acorda às 5 horas da manhã. Então, se a gente dormir tarde, já não dá muito certo, certo? Então, gente, não deixe de deixar seu comentário aqui pra mim, né? Seguir, compartilhar, dar seu like, tá bom? Tô aqui pra te ajudar e você me ajuda também, né? Então seguimos até o próximo vídeo. Um grande beijo, até mais.